Sejam todos muito bem-vindos a este webinar, Breve Introdução ao Ciscoserve, mais um webinar realizado pela Educomex. Gostaria de desejar a todos uma boa noite, agradecer pela presença de todos. Se alguém puder mandar aí no chat para mim, só para eu ter certeza que está tudo certinho com o áudio, com a tela. Tá bom? Vocês mandem aí para mim, por favor, só um ok, para ver se está todo mundo escutando. Bom, pessoal, é um prazer muito grande ter a presença de todos vocês aqui hoje, nesse webinar, mais um evento que a gente está realizando. Meu nome é Angélica, eu sou gerente de qualidade e planejamento aqui na Educomex. Estou deixando aí o meu e-mail, o meu contato. Caso vocês tenham qualquer dúvida, durante o evento vocês podem chamar no chat, e depois do evento também vocês podem mandar e-mail para a gente, tá? A gente está à disposição para poder atender vocês em qualquer momento. A gente tem uma equipe que fica o tempo todo ligada aí no e-mail. Então, se vocês quiserem mandar qualquer tipo de feedback, de pergunta, a gente está à disposição para poder atender vocês. E agora, durante o evento, vocês podem mandar qualquer mensagem aqui no chat, que eu vou estar aqui também para poder responder vocês, tá bom? Queria falar um pouquinho para vocês sobre a empresa, a Educomex. Então, essa empresa, ela nasceu esse ano de 2015, e ela nasceu com um objetivo muito claro, o objetivo de suprir o mercado de comércio exterior com produtos inovadores e relevantes na área de educação personalizada para capacitação e atualização profissional. Então, a gente acredita, nessa forma de fazer negócios que valoriza a ética e a dignidade do ser humano. O nosso objetivo, pessoal, é produzir cursos, materiais, eventos de qualidade e relevantes para vocês, todo conteúdo que seja relevante para a formação profissional de vocês, e de uma maneira acessível. Então, a gente busca sempre fazer eventos, cursos, materiais, tudo que realmente seja acessível a todas as pessoas que buscarem esse conhecimento. A gente acredita muito que o conhecimento pode transformar a vida das pessoas. Então, a gente espera que vocês saiam daqui hoje com alguma nova informação, que a gente consiga acrescentar alguma coisa nessa formação de vocês, nesse conhecimento. A gente espera poder realmente transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Então, a gente tem o sonho de se tornar a melhor solução em cursos e treinamentos para a área de Comex. Se vocês perguntarem para qualquer pessoa da equipe, qual que é o nosso objetivo? Então, a gente quer chegar num ponto em que, quando qualquer pessoa da área pensar em cursos, treinamentos, conhecimento, informação na área de comércio exterior, a gente quer que vocês pensem na Educomex, Então, esse é realmente o nosso grande sonho e o nosso grande objetivo. E a gente sabe que a gente só vai conseguir chegar lá realmente produzindo conteúdo de qualidade, produzindo conteúdo relevante para vocês poderem participar com a gente, poder cada dia mais acrescentar na formação de cada um. Falar um pouquinho para vocês os cursos, de alguns cursos que a gente já tem do nosso blog. Então, a gente tem já alguns cursos online lançados. A gente tem o curso de como prospectar mercados para exportação, um curso sobre contratos internacionais de compra e venda. A gente também tem o curso Conhecendo os Regimes de Importação e Seus Tributos. Um curso, pessoal, 100% gratuito, é esse, Diferenças Culturais entre Norte-Americanos e Latinos, Informações importantes aí para o momento de negociação. Esse curso ele é totalmente gratuito, então vocês podem só entrar lá no nosso site, educomex.net, fazer o cadastro, que vocês vão ter acesso a esse curso totalmente gratuito. A gente tem um webinar que vai acontecer dia 19 de novembro agora. Vai ser um webinar com o Tiago, que vai estar com vocês daqui a pouco, certo? Então, esse webinar, pessoal, ele vai ter uma carga horária aí de 2 horas, vai ser de 8 às 22 horas, e ele está com preço promocional de R$ 49,00. Então, lá no site, vocês ainda conseguem adquirir este webinar, que vai acontecer dia 19, com esse preço promocional. Então, vai ser um webinar sobre as principais dúvidas e dificuldades no Ciscoserve.
Então vai ser bem bacana, né? Vocês vão poder conhecer o Thiago daqui a pouco. Então, vocês vão, né, poder conhecer realmente, saber como que ele domina o assunto. E aí, nesse webinar, se você quiser mandar antes a sua dúvida, né, para o instrutor já levar ela preparada, já para poder sanar, e pode também mandar a dúvida na hora. Então, vai ser um webinar bem bacana. Quem tiver interesse, é só entrar no nosso site. E a gente tem também o curso online, que também é do Thiago, Aprenda Quase Tudo sobre o Ciscoserve. Então, esse curso online ele já está disponível no site para início imediato, ele tem a carga horária de 4 horas e também está com preço promocional, certo? Todos os nossos cursos, pessoal, eles ficam disponíveis por 12 meses, né? Então, você adquire o curso e você tem 12 meses de acesso liberado e podendo enviar a dúvida para o instrutor também. Uma novidade, pessoal, que a gente não divulgou, é o seguinte, para as pessoas que estiverem ao vivo, tá? Somente para aqueles que estiverem ao vivo até o final da transmissão. A gente vai sortear 2 inscrições, uma para cada um desses cursos que eu acabei de falar. Então, uma para o webinar das principais dúvidas e dificuldades no Ciscoserve e a segunda para o curso online, Aprenda Quase Tudo sobre o Ciscoserve. Então, 2 pessoas aí que estiverem online com a gente até o final da transmissão vão receber aí uma bolsa de 100%, né, de desconto para esses cursos, tá bom? Então, no finalzinho, hora que terminar a parte de sessão de perguntas e respostas, eu vou divulgar aí quais foram os 2 sorteados, tá bom? Então, não saiam da sala antes do sorteio para poder ver se, né, se foi um de vocês que recebeu aí a bolsa, tá bom? Então, quem tiver mais interesse sobre esses cursos, é só ir lá no nosso site. E a gente tem também um blog, onde a gente mantém ele sempre atualizado com, né, as novidades da área. Então, é só vocês entrarem lá no nosso site, clicar no menu blog, que vocês vão ter acesso a vários artigos. E a gente está sempre atualizando. A gente conta também com o feedback de vocês, tá? Então, qualquer sugestão, comentário que vocês tiverem, manda para a gente por e-mail, né? Não só do curso que vai acontecer hoje, mas às vezes alguma sugestão que vocês tiverem de assunto para novos cursos, novos webinars, não deixem de entrar em contato com a gente. E o feedback de vocês é muito importante. Bom, pessoal, eu vou passar agora a palavra para o Thiago, que vai estar com vocês, né, passando um pouquinho desse conhecimento que ele tem. O Thiago, que já é parceiro aí da Grautech, como vocês viram, a gente já tem, né, 2 cursos com ele. Ele é realmente assim um parceiro que está acreditando na ideia junto com a gente, né? É um prazer muito grande ter ele na nossa equipe. Ele que já tem, né, uma experiência muito grande na área de Comex. Então, ele tem a empresa dele, né, a AT Consultoria em Comércio Exterior. Então, assim, é realmente muito bom poder contar com ele em todos os nossos cursos, né, todos os eventos que a gente realiza. É realmente um parceiro excepcional e vocês vão poder, né, conhecer um pouco ele hoje, vão poder conhecer um pouco desse, né, pegar um pouco desse conhecimento que ele tem da área, né, e que ele passa muito bem, ele tem uma didática muito boa. Tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Oi, Thiago, você está por aí? Estou aqui, Angélica. Boa noite. Boa noite, Thiago. Mais uma vez, eu gostaria de te agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui hoje fazendo esse webinar junto com a gente, né, transferindo um pouco desse conhecimento, né, ajudando a gente nessa missão de transformar a vida das pessoas através do conhecimento. Realmente, Angélica, para mim é um prazer muito grande estar aqui hoje compartilhando um pouco do meu conhecimento dentro do comércio exterior e apresentar um tema de grande importância para o comércio exterior, que é a questão do Ciscoserve, né? O Ciscoserve é um tema relativamente novo, apesar de ter entrado em vigor efetivamente em 2012, ainda é um sistema que traz muita dúvida, muita surpresa, muitos receios, enfim. E o objetivo hoje nosso é fazer uma breve introdução do Ciscoserve, onde nós vamos abordar alguns pontos que podem ajudar todos aqueles que estão procurando informações a respeito, a tirar suas dúvidas, como proceder, como não proceder e afins, né? Então aqui uma breve introdução ao Ciscoserve, como nós vamos apresentar o curso, né? Fazer uma breve apresentação minha, uma introdução, vamos falar dos módulos do Ciscoserve, vamos falar sobre o que registrar, quem deve registrar, quem é isento da necessidade de registro, vamos falar a respeito de prazos para registro e multas,
Vamos falar sobre a nomenclatura brasileira de serviços, vamos falar sobre frete internacional, que hoje é aquilo que mais traz dúvida no ambiente do Ciscoserve, e partindo para uma conclusão, olhando para todo esse hall de informações que nós vamos trazer para todos hoje nessa noite. Então, seguindo em frente... Tiago, eu vou então passar a tela para você, que o pessoal ainda está vendo a minha, aí um minutinho só que eu já te dou o ok. Pessoal, tenham todos um excelente webinar, tá? Qualquer coisa vocês podem me chamar no chat, eu vou estar respondendo todo mundo. E, pessoal, dúvidas que vocês tiverem, enquanto o Thiago for falando, às vezes ele, né, cita alguma coisa que ficou, dúvida, vocês já podem mandar para mim, tá? Então, mandem para mim no chat que eu já vou separando aqui, e assim que o Thiago terminar a parte de conteúdo dele, eu já vou ler as perguntas para ele. Tá bom? Então, quem quiser já pode ir mandando. Tiago, eu já estou vendo a sua tela, tá? Tá tudo certinho. Então, eu vou colocar agora aqui o meu microfone no mudo e tenham todos aí um excelente webinar. Um abraço. Então tá, pessoal, seguindo aqui da deixa da Angélica, como eu comentei com vocês, nós vamos fazer uma breve introdução ao Ciscoserve. E aqui está um breve roteiro de o que nós vamos abordar no nosso webinar nessa noite. Como já comentei os tópicos, dando sequência, uma breve apresentação a meu respeito. Eu sou Thiago Augusto Lippe Garbim, sou instrutor e autor aqui na EduComex e também sou sócio-gerente da AT Consultoria em Comércio Exterior, com sede aqui em Londrina, no Paraná, especializada no planejamento e gestão de operações em comércio exterior e também no suporte ao Ciscoserve. Eu tenho uma graduação em Relações Internacionais pela Universidade Paulista, tenho uma pós-graduação, um grau de especialista em Direito Internacional e Econômico, e uma experiência aí de 10 anos na área de comércio exterior, tendo uma atuação franca e ampla em empresas de navegação, trabalhei na MSC e na ZIM, trabalhei em agentes de carga, trabalhei em importadores e exportadores de couro bovino, produtos químicos, agricultura com foco na pesquisa e melhoramento genético. E dentro dessa experiência, eu acabei sendo apresentado ao Ciscoserve, um tema que eu me aprofundei no estudo e que hoje eu faço essa breve introdução para vocês. Então, aqui, antes da gente começar, algumas referências bibliográficas que ficam como consulta para vocês, que são base fundamental para o entendimento do Ciscoserve. São seus manuais informatizados dos módulos aquisição e venda, atualmente na sua nona edição, e a NBS, Nomenclatura Brasileira de Serviços. Esse terceiro ponto nós vamos abordar ele um pouquinho mais para frente, mas estejam cientes de que os manuais contam com as informações básicas a respeito do Ciscoserve, mas também deixam muitas lacunas, e o objetivo hoje desse webinar é justamente preencher algumas destas lacunas para ajudar no entendimento do Ciscoserve. Então, aqui começando a falar efetivamente do sistema, o Ciscoserve, ou também um nome bem comprido, né? Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços Intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. De acordo com seus manuais, ele é definido como uma ferramenta para o aprimoramento de ações de estímulo, formulação, acompanhamento, aferição de políticas públicas relacionadas a serviços intangíveis, bem como para orientação de estratégias empresariais de comércio exterior de serviços intangíveis. Trocando tudo isso em miúdos, de uma maneira mais resumida, é uma ferramenta desenvolvida com o objetivo claro de controle das importações e exportações de serviços intangíveis realizadas por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil, com pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. Por serviços ou intangíveis que causam variação no patrimônio. Citamos como exemplos cursos que vocês realizam no exterior, que somos convidados a fazer no exterior, que somos enviados por nossas empresas para fazer no exterior, serviços contratados por técnicos estrangeiros, fretes internacionais, cessão de direitos ou licença de uso, quem utiliza software de uma empresa sediada no exterior e tem que pagar uma licença por esse software, geralmente em dólares, ou vem na cobrança do cartão de crédito. Tudo isso é passível de registro no Ciscoserve. O Ciscoserve ele tem uma base legal bem ampla e talvez isso seja um dos pontos que trazem mais dúvidas a seu respeito.
ele está de acordo com as diretrizes do Acordo Geral sobre Comércio de Serviços, o GATS, da Organização Mundial do Comércio, que foi aprovado pelo Decreto Legislativo 30 de dezembro de 94 e promulgado em dezembro de 94 também aqui no Brasil. Ou seja, ele foi incorporado ao ordenamento jurídico do Brasil, GATS, em 1994, ou seja, vejam que lá desde os anos 90 já se fala sobre uma maneira de se regulamentar o comércio exterior de serviços e intangíveis. E aqui no Brasil, como não deixaria de ser diferente, nós temos uma ampla base legal que contribui para o seu entendimento, mas em muitos pontos também contribui para dúvidas a respeito. Então, nós temos aí a Lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011, dentre seus artigos 24 a 27, instituindo a obrigação de prestar ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, para fins econômico-comerciais, informações relativas às transações entre residentes ou domiciliados no país, com residentes ou domiciliados no exterior, que compreendam serviços intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio de pessoas físicas ou jurídicas. Decreto 7708 de abril de 2012, Portaria MDIC 113, Instrução Normativa da Receita 1277, alterações, Portarias Conjuntas, Receita Federal e Secretaria de Comércio e Serviços 1908 e 43. Todas essas bases legais são mencionadas nos manuais do Siscoserv e também possuem links e são facilmente acessadas no site do Planalto. Uma busca na internet por estas bases legais é plenamente acessível. Dando seguimento aqui, vamos falar um pouco sobre acesso ao Siscoserv. O acesso ao Siscoserv, ele é feito por meio de certificado digital e CPF, emitido conforme normas de infraestrutura de chaves públicas do Brasil, por entidades como associações comerciais, a Serasa Experian, etc. Ou seja, os registros no Siscoserv somente podem ser feitos por pessoas físicas, mesmo aqueles feitos em nome de pessoas jurídicas. E como é que essa pessoa física faz esse registro? Em nome de outra pessoa física ou de outra pessoa jurídica? Por meio da outorga de uma procuração eletrônica. Então, você tem que comparecer à Receita Federal, tem que preencher uma procuração eletrônica no site da Receita Federal, imprimi-la, comparecer perante ao atendimento da Receita Federal e protocolar essa procuração eletrônica lá para que ela seja outorgada a você. É uma coisa rápida de se fazer, você comparece diante do atendimento, na hora mesmo a pessoa que te atende confirma os seus dados e outorga a procuração eletrônica. A partir daquele momento, você, pessoa física, pode promover registros no Siscoserv em nome de outra pessoa física ou de outra pessoa jurídica, aquele que lhe outorgou a procuração eletrônica. O Siscoserv, ele é acessado através do link siscoserv.mdic.gov.br e logo que vocês abrirem o sistema, vocês vão dar de cara com essa informação de que o acesso é feito por certificado digital. Então, aqui, como vocês podem ver onde eu estou apontando, quando você clica nessa setinha, ele abre a opção para você entrar em qual módulo você quer acessar o Siscoserv, e aí você clica em certificado digital e ele vai pedir que você entre com o seu login e senha cadastrados previamente na entidade que emitiu o seu certificado digital. Já que tocamos no tema de módulos, vamos falar então um pouco a respeito aqui dos módulos do Siscoserv. Como imagino que seja de conhecimento, o Siscoserv possui dois módulos. O aquisição, que é destinado para efetuar os registros de aquisição de serviços e registros de pagamento de serviços tomados por pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil, com pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior. Então, um exemplo, você foi enviado pela sua empresa para fazer um curso de capacitação nos Estados Unidos. A empresa que fez o curso para você emitiu uma invoice contra a sua empresa. Sua empresa adquiriu esse serviço. Então, é necessário registrar um RAS pela aquisição deste serviço. E aí, depois, a sua empresa pagou por esse serviço, fez um fechamento de câmbio, fez o pagamento por este serviço. Uma vez feito o pagamento, registra-se um RP, um registro de pagamento. E também o módulo venda, que
é exatamente o contrário, é destinado a efetuar o registro de venda de serviços e os registros de faturamentos por serviços prestados por pessoas físicas ou jurídicas do Brasil, com pessoas físicas ou jurídicas domiciliadas no exterior. Então, pensando no caminho contrário, pense numa pessoa que veio para o Brasil, um estrangeiro, residente ou domiciliado no exterior, veio para o Brasil fazer um serviço, fazer um curso, e é com você, e você tem que fazer a venda disso para ele. Então, você faz um registro de venda e um registro de faturamento, quando você emite contra ele uma invoice pela cobrança. Nesse módulo de venda é onde nós registramos também as atividades de presença comercial no exterior, que nós vamos abordar daqui a pouquinho. Ainda dentro dos módulos do Ciscoserve, dentro de cada módulo existem os modos de aquisição, os modos onde você encaixa os serviços, que são os modos de prestação de serviços. Então, dentro do módulo aquisição nós temos 3 modos e no módulo venda nós temos 4 modos. Falando especificamente do módulo aquisição, o primeiro deles é o modo 1, comércio transfronteiriço. Aqui nesse modo, nós registramos serviços adquiridos do território de um país ao território de outro país, por residente ou domiciliado no Brasil, por residente ou domiciliado no exterior. Por exemplo, aqui, motivo de discórdia de muita gente no Ciscoserve, serviço de transporte internacional de descargas, prestado por empresa domiciliada no exterior a empresa domiciliada no Brasil. Ou seja, um comércio transfronteiriço. Foi adquirido no território de um país ao território de outro país. Tá? O modo 2, consumo no exterior. Serviço prestado por residente ou domiciliado no exterior e consumido no território de outro país por residente ou domiciliado no Brasil. Um exemplo, o próprio curso que eu comentei anteriormente. Se você vai até o exterior fazer um curso, você vai registrar a aquisição deste curso como modo 2, consumo no exterior. Serviços de hospedagem no exterior prestado a residente no Brasil, enfim, tudo aquilo que é feito por consumido no exterior, você tem que se deslocar ao exterior para usufruir, para tomar aquele serviço, é registrado no modo 2. Então, modo 1, contrata-se o serviço com uma empresa de outro país, mas consome-se no seu próprio país, não há deslocamento para o consumo. No modo 2, você já se desloca de país para consumo do serviço. E o modo 4, movimento temporário de pessoas físicas. Trata-se de quando residentes no exterior deslocam-se ao Brasil por tempo limitado para fazer um determinado serviço a um residente ou domiciliado no Brasil. Então, por exemplo, você contratou um arquiteto estrangeiro para fazer o plano da construção de um imóvel, da sua empresa, de algum serviço técnico para você. Alguém veio do exterior exclusivamente para lhe prestar um serviço aqui. Quando você for registrar a aquisição deste serviço, você registra ela no modo 4. Por quê? Porque houve o movimento temporário da pessoa física que veio do exterior para o Brasil prestar o serviço aqui. Dentro do módulo venda, nós temos 4 modos de prestação de serviços. Como vocês podem notar, os modos 1, 2 e 4 têm o mesmo nome. Nós vamos falar aqui também sobre o modo 3, que é a presença comercial no exterior. Então, exemplificando cada modo, comércio transfronteiriço, mesma coisa do módulo aquisição, com a diferença de que quando você tem um serviço prestado do território de um país ao território de outro país, por residente ou domiciliado no Brasil, a residente ou domiciliado no exterior. Então, podemos dar aqui o mesmo exemplo do serviço de transporte internacional de cargas, prestado por um agente de carga brasileiro, com destino a um cliente estrangeiro. Modo 2, consumo no Brasil, prestado por residente ou domiciliado no Brasil e consumido no território brasileiro por residente ou domiciliado no exterior. Então, pensa na questão do curso. Se no módulo 2, do módulo aquisição, você foi para o exterior fazer um curso, você adquiriu um curso, no módulo 2, do módulo venda, vamos supor que você seja uma escola que está dando um determinado curso e vem um estrangeiro fazer o curso aqui. Então, você está vendendo esse serviço para ele.
Então, ele veio consumir este serviço no Brasil. O modo 3, presença comercial no exterior, é um modo que não existe no módulo aquisição, somente no módulo venda, e ele consiste na prestação de serviço por pessoa jurídica domiciliada no exterior, relacionada a uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil. A gente considera, para fins de Ciscoserve, relacionada à pessoa jurídica domiciliada no Brasil, uma filial, uma sucursal, uma controlada, uma domiciliada no exterior. Então, um exemplo muito comum que a gente tem hoje são as grandes empreiteiras, que abrem sucursais, filiais, subsidiárias em outros países com o objetivo claro de atender a projetos nestes países. Então, essa relação é necessária de registro, a presença comercial no exterior, registro no modo 3 do módulo venda do Ciscoserve. E o modo 4, movimento temporário de pessoas físicas, que é quando residentes no Brasil deslocam-se por tempo limitado ao exterior, com o objetivo de prestar um serviço a um residente ou domiciliado no exterior. Então, vamos supor que você é um advogado que trabalha com contratos internacionais e vai ao exterior prestar um serviço para um cliente seu, estrangeiro, que precisa dos seus serviços, precisa dos seus préstimos, do seu suporte. Você vai registrar esta venda no modo 4, movimento temporário de pessoas físicas. Como vocês podem ver, é literalmente o oposto. A gente pode usar os mesmos exemplos nos dois módulos, do modo de cada um, com a ressalva do modo 3, que se aplica somente ao módulo venda. Ok? Se tiverem dúvidas, nós vamos abrir para dúvidas ao final, tá? E vamos esclarecer todas, tá bom? Dando seguimento aqui na nossa conversa, vamos entrar num outro ponto que suscita muita dúvida. O que registrar no Ciscoserve? Quem deve fazer registro no Ciscoserve e quem é isento de registro no Ciscoserve? Porque existem situações em que há isenção de registro no Ciscoserve. Então, aqui é importante, quando vem aquela conversa de, puxa, tenho que registrar? Não sei, não estou tendo uma orientação correta, a gente vai buscar esclarecer isso agora. Então, o que registrar? Todas as transações envolvendo a compra e venda de serviços ou intangíveis entre pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil com residentes ou domiciliadas no exterior são passíveis de registro no Ciscoserve. Ponto. Isso é padrão, gente. Transação de serviço ou intangível com pessoa física, de pessoa física ou jurídica domiciliada no Brasil com domiciliada no exterior é passível de registro no Ciscoserve. Nós dizemos passível porque existem as suas exceções que nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, quem deve registrar? Então, basicamente, gente, nos módulos aquisição e venda, pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no Brasil, tomadora de serviços ou adquirente de intangível do exterior, ou prestadoras de serviços ou vendedoras de intangível para o exterior, bem como os órgãos da administração pública direta e indireta, da União, dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. Ou seja, ninguém está incólume de Ciscoserve, tá bom? Estejam cientes de que o Ciscoserve é para todos, com as raras exceções de, em ambos os módulos, pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e os microempreendedores individuais e as pessoas físicas que não explorem de maneira habitual e profissional qualquer atividade com fim de lucro, desde que não ultrapassem o valor de $30.000 por mês ou o equivalente em outra moeda. Então, gente, atenção, essa informação consta até dos manuais do Ciscoserve. Pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional e MEI não têm necessidade de registro das atividades nos módulos aquisição e venda. Poxa, eu sou uma empresa Simples Nacional e pago a licença de uso de um software que a empresa é americana. Me falaram que eu preciso registrar. Você é simples, você não precisa registrar, tá bom? Esteja ciente disso.
Pessoa física, muita gente pensa, poxa, de vez em quando eu faço um serviço aqui para alguém, para uma empresa estrangeira, dou um suporte, dou uma consultoria aqui, mas é uma coisa esporádica. Gente, situações esporádicas por pessoas físicas também não tem necessidade. Porém, a partir do momento em que configura a habitualidade e objetiva-se o lucro, claro, e ultrapassa-se, obviamente, o valor de 30 mil dólares, aí a gente precisa pensar a respeito de fazer o registro sim. Então, é uma coisa bem simples. Hoje é muito difícil também você pegar uma pessoa física que esteja tão relacionada ou ciente a respeito disso, ou que faça tais serviços sem ter conhecimento de Cisco Serve. Mas, se tem alguém aí hoje que esteja nos prestigiando, que esteja fazendo registros, mas não tem com tanta frequência essas operações de compra ou venda de serviços ou intangíveis, estejam cientes de que se não há habitualidade, se não há regularidade nas transações de vocês, não tem a obrigação de registro do Cisco Serve, tá bom? E os prazos, gente, e as multas, gente. Outros pontos também aí que são difíceis de compreender e que geram também muita discussão, principalmente quando a gente fala a respeito de multa, né? Já teve muita discussão a respeito de valor de multa, aplicação, e muita gente fala, poxa, mas nunca vi alguém que tomou multa porque não registrou fora de tempo no Cisco Serve. Gente, não vai na onda, é conto da carochinha. Receita Federal tem condição de monitorar tudo o que nós fazemos em âmbito internacional. Então, atenção, gente. Não caiam em conto da carochinha, tá? Vamos dar uma sequência aqui na nossa apresentação a respeito dos prazos para registro. Vamos começar pelo módulo venda. Então, o RVS, Registro de Venda de Serviço. O prazo para registro de um RVS é até o último dia útil do mês subsequente à data de início da prestação do serviço. Então, por exemplo, nós começamos hoje a prestar um serviço para uma empresa estrangeira, hoje, 29 de outubro de 2015. Pela letra da lei, nós estamos com um prazo estendido, que nós vamos abordar ali na frente, eu tenho até o último dia útil do próximo mês para fazer o registro. O último dia útil do mês subsequente vai ser o dia 30 de novembro. Então, esse é o prazo da letra da lei para registro do RVS. Para o RF, Registro de Faturamento, nós temos duas possibilidades. Se a nota fiscal ou equivalente, nota fiscal, gente, é a invoice, tá? Se a nota fiscal ou equivalente emitido depois do início da prestação, o nosso prazo é até o último dia útil do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal ou documento equivalente. Então, comecei a prestação hoje, emiti a minha invoice para o meu cliente lá no dia 30 de novembro, no dia que eu registrei a minha venda. Eu tenho que fazer o meu registro de faturamento até o último dia útil do mês subsequente ao da emissão da nota fiscal. Então, se eu emitir a nota depois do início da prestação, lá no dia 30 de novembro, começando essa prestação hoje, eu terei até o dia 30, vamos considerar 31 é feriado, né, gente? Então, 30 de dezembro aí para fazer o registro do registro de faturamento. Agora, se a nota fiscal ou equivalente foi emitido antes do início da prestação, o nosso prazo é até o último dia útil do mês subsequente ao de inclusão do RVS. Então, eu tenho que fazer, vamos supor, eu vou começar essa prestação de serviço amanhã, mas eu já emiti a minha nota, a minha invoice para o meu cliente estrangeiro hoje, eu tenho que fazer o registro de faturamento dela até o último dia útil do mês subsequente ao de inclusão do RVS. Então, tem que observar quando eu incluí o RVS. Vamos supor que eu fechei hoje, eu vou começar a prestar amanhã o serviço, mas eu já registrei o meu RVS hoje. Então, o meu prazo é o último dia útil do mês subsequente ao da inclusão. Então, eu tenho que incluir até o último dia útil do mês de novembro. Tá bom? E no módulo aquisição, gente. Bom, o módulo aquisição, ele tem as suas particularidades, mas não foge muito do que nós observamos do RVS, do módulo venda. Então, o RAS, Registro de Aquisição de Serviço, ele
meu prazo é até o último dia útil do mês subsequente, a data de início da prestação de serviço. Então, mesma coisa, vamos supor que eu contratei um serviço do exterior, um serviço de frete internacional, ou melhor, um serviço aqui de um sistema. Eu tenho até o último dia útil do mês subsequente à data de início da prestação de serviço. Então, a prestação de serviço começou hoje. Ou vamos supor, no caso do frete, a data de início é a data de emissão do BL, do conhecimento de transporte. Eu vou falar disso mais para frente, mas para dar um exemplo aqui no nosso caso. Então, a data de início da prestação de serviço. Como sou a prestação de serviço hoje, tenho até o último dia útil do mês de novembro, hoje nós estamos em 29 de outubro, para fazer essa inclusão do RAS. E o RP, o registro de pagamento do serviço que eu adquiri. Então, como no módulo venda, aqui nós também temos duas possibilidades. Se eu fizer o pagamento depois do início da prestação, meu prazo é até o último dia útil do mês subsequente ao do pagamento. Então, vamos supor que eu comecei a prestação hoje e eu vou pagar o meu prestador de serviço na próxima terça-feira, dia 3. O meu prazo é até o último dia útil do mês subsequente ao pagamento. O mês de pagamento seria, hipoteticamente, o mês de novembro. Então, eu teria até o último dia útil do mês de dezembro para fazer o registro do RP. Agora, se eu fizer o pagamento antes do início da prestação, é até o último dia útil do mês subsequente ao de inclusão do RAS. Então, mesma coisa. Se eu contratei o serviço hoje, mas ele começa a me prestar esse serviço amanhã. Se eu registrar o meu RAS hoje, o meu prazo é até o último dia útil do mês de novembro, já que nós estamos em outubro. Agora, se eu fizer a inclusão do RAS lá em novembro, até o último dia útil do mês de novembro, o meu prazo vai ser o último dia útil do mês de dezembro, observando a lógica apresentada e estabelecida no SiscoServe. Eu aposto que deve ter gente preocupada, escuta essas coisas e pensa, puxa vida, um mês, gente do céu, nunca fiz, e agora? Para quem está atrasado, realmente isso pode ser um problema, mas nem tudo está perdido. Porque até 31/12/2015, os prazos para inclusão de RAS e RVS serão até o último dia útil do terceiro mês subsequente à data de início da prestação de serviço. Opa, isso muda um pouco as coisas no sentido de que dá mais tempo para fazer registros, ou seja, eu tenho o terceiro mês, até o último dia útil do terceiro mês subsequente à data de início da prestação. Então, isso já muda a minha coisa. Se eu contratei um serviço hoje, eu tenho até o último dia útil do terceiro mês subsequente. Então, o terceiro mês subsequente, nós estamos em outubro. Novembro, dezembro, você tem até o final de janeiro para fazer esse registro. Tá? Só que, atentem-se, até 31/12/2015, virar 2016, vai começar a contar aqueles prazos anteriores que eu te falei. Tá? Então, estejam atentos. E passou mais de 3 meses, gente, se hoje nós estamos em outubro, considerando que nós tínhamos outubro, setembro, agosto, julho. Você tinha julho, agosto, setembro, você tinha até agora em outubro para fazer alguma coisa. Se você tem alguma coisa para registrar de julho para cá, ainda está em tempo. Antes disso, já existe um risco de multa por registro extemporâneo. Nós vamos falar a respeito das multas daqui a pouco. Nos manuais do SiscoServe é possível identificar um cronograma de quando passou a ser obrigatório efetuar registros de serviços intangíveis no SiscoServe. Como eu vou saber quando começou a obrigação? Gente, isso se estabelece através da NBS, de acordo com a nomenclatura brasileira de serviço de cada serviço ou intangível. A gente vai abordar um pouquinho sobre a NBS daqui a pouco, e aí eu volto rapidinho nesse tema do cronograma para vocês, tá? E elas estão falando das multas, como é que fica a questão das multas. Então, conforme nós temos aí estabelecido na Instrução Normativa 1277 de 2012 da Receita Federal, as seguintes multas são passíveis de aplicação. Então, aquele que deixar de prestar as informações que trata o artigo 1º, ou seja, o artigo 1º dessa instrução normativa, fala justamente da obrigação de se prestar registro no SiscoServe das transações envolvendo serviços ou intangíveis. Então, aqueles que
não cumprirem os prazos, estão sujeitos às seguintes multas. Por apresentação extemporânea, ou seja, fora do prazo. Perdi o prazo, e agora? Registro ou não registro? Ah, não vou registrar. Ah, vou registrar. Então tá, você vai lá e registra. A Receita Federal tem N meios de se filtrar, de se caçar informações e correr atrás de infratores, daqueles que estão cometendo, estão atrasados, não fizeram as coisas no tempo que deviam ser feitas e tem como cobrá-los. É por isso que eu disse lá no começo, não acreditem em conto da carochinha, de que nunca viu alguém ser multado por causa de Ciscoserve. Acreditem, tudo é possível. Então, não deixem de fazer o registro. Mesmo que você está atrasado, faça o registro, faça uma autodenúncia, mas esteja ciente de que nem mesmo a autodenúncia pode te livrar da aplicação da multa. É óbvio que existem questionamentos jurídicos a respeito da legalidade das multas, dos prazos e afins. Então, a multa por apresentação extemporânea é de R$ 500 por mês calendário ou fração relativamente às pessoas jurídicas que estiverem em início de atividade ou que sejam isentas ou que na última declaração apresentada tenham apurado lucro presumido. Então, assim, basicamente o que você tem que considerar aqui é a questão do lucro presumido. Você é tributado pelo lucro presumido. Você não fez os registros em tempo, você fazendo o registro, você está sujeito a esta multa de R$ 500. R$ 1.500 por mês calendário ou fração relativamente às demais pessoas jurídicas. Então, você, meu amigo, que é registrado, que é tributado pelo lucro real, não fez os seus registros no Ciscoserve no devido tempo, corra atrás de fazê-los, mas esteja ciente da possibilidade de uma multa de R$ 1.500 por mês de atraso. Tá? R$ 100 por mês calendário relativamente às pessoas físicas. Poxa, Thiago, mas você falou lá atrás que a pessoa física é isenta. Esse é um dos paradoxos da nossa querida Receita Federal. Ao mesmo tempo em que ela isenta as pessoas físicas de registro, desde que elas não explorem a prestação de serviço ou comercialização de intangível para o exterior de maneira profissional e visando lucro, se é uma pessoa física que precisa, que faz isso com regularidade e não está fazendo os registros, está sujeita a uma multa de R$ 100 por mês por atraso no registro. Né? Mas lembre-se, isso só se aplica àquelas pessoas físicas que exploram comercialmente a prestação de serviço. Então, você está tendo corriqueiramente prestação de serviço para o exterior, ou tomando serviço do exterior. Entendeu? Se você não fez o registro, porque isso caracteriza a regularidade. A Receita Federal tem plenas condições de rastrear tudo aquilo que você faz com o exterior. Eles têm como chegar até você, saber o que você enviou de dinheiro para o exterior, o que você recebeu de dinheiro do exterior, para saber se você está sonegando no seu imposto de renda, se você está ou não está cumprindo com as suas obrigações no Ciscoserve. Então, isso vale também para as pessoas jurídicas, obviamente. Se para as pessoas físicas eles têm como achar, para as pessoas jurídicas isso, então, é um prato cheio, porque as fontes de informação são absurdamente grandes. Por não atendimento à intimação da Receita Federal para cumprir obrigação acessória ou para prestar esclarecimento nos prazos estipulados, R$ 500 por mês. Então, você não fez os registros, você foi autuado para prestar esclarecimentos e você não compareceu para prestar esclarecimentos, a Receita vai te multando em R$ 500 por mês até você aparecer para prestar os esclarecimentos. Por cumprimento de obrigação acessória com informações inexatas, incompletas ou omitidas. Gente, erro. Registro no Ciscoserve é importante, é muito importante, mas registro certo. Cuidado com os registros que vocês fazem no Ciscoserve. Cuidado com entidades que mal têm conhecimento a respeito do Ciscoserve. Busquem se informar, não é pecado nenhum você mesmo fazer o registro da sua empresa através do certificado digital do seu responsável legal ou a empresa te outorgar uma procuração eletrônica para você fazer os registros em nome dela. Mas atenção com os registros, gente. Cuidado com os dados imputados, cuidado com as datas, cuidado com tudo que vocês informam no Ciscoserve. Informação inexata, incompleta ou se você omitir informação, 3% não inferior a R$ 100 do valor das transações comerciais ou operações financeiras próprias da pessoa jurídica ou de terceiros em relação aos quais seja responsável tributário. Ou 1,5% não inferior a R$ 50 do valor das transações comerciais
das operações financeiras próprias da pessoa física ou de terceiros aos quais seja responsável tributário. Ou seja, gente, fez o registro, está errado, 3% do total das transações comerciais ou das suas operações financeiras. Se você é pessoa física, 1,5%. Então, gente, é muito importante tomar cuidado com os registros no Siscoserv, com a forma como vocês imputam as informações no Siscoserv. Da mesma maneira que se você classificar uma mercadoria na importação, você colocar a NCM errada, se você colocar a NBS errada, você também pode ser passível de uma multa. E a Receita Federal tem como saber se você contratou um frete internacional marítimo e registrou como um NBS de frete aéreo. Se você contratou serviços técnicos de um cientista ou se você contratou serviços técnicos de um contabilista, que são NBS separadas também. Então, tudo isso é muito importante de se observar para se evitar erros nos registros. E agora a gente vai entrar um pouquinho aqui na questão da NBS. Estou falando tanto da NBS. O que é a NBS? A NBS é a Nomenclatura Brasileira de Serviços. Gente, a NBS ela está para serviços intangíveis, assim como a nomenclatura comum do Mercosul está para as mercadorias, ou seja, tem igual importância. Você tem que classificar os serviços com o mesmo grau de atenção com que você classifica uma mercadoria. Tratam-se de códigos pré-determinados que caracterizam os serviços intangíveis de acordo com a sua atuação e especificação, obedecendo a seguinte norma. Então, primeiro vocês podem notar que elas têm 9 dígitos. A NCM tem 8 dígitos. A NBS tem esse 1, dígito diferencial. Esse dígito diferencial é justamente o que caracteriza a classificação de um serviço. Posições segundo e terceiro dígitos indicam capítulo, quarto e quinto dígitos indicam a posição, sexto e sétimo dígitos indicam subposição, oitavo dígito item, nono dígito subitem. Então você começa, vamos pensar na questão do frete. Serviços de frete internacional. Serviços de frete internacional de transporte de cargas gerais. Serviço de frete internacional de transporte de carga geral em container. Então vocês vão vendo que cada uma dessas, cada classificação que você vai colocando, vai agregando uma posição na NBS até que você chegue à posição final, aos 9 dígitos que compõem a classificação total daquele serviço. Da mesma maneira que a NCM, a NBS possui regras gerais para facilitar o enquadramento do serviço ou intangível na posição correta. Quando vocês acessarem a NBS no link do site do desenvolvimento, vocês podem também colocar lá no Google, no Bing, no Yahoo, no buscador de preferência de vocês, a busca pela NBS. Vocês vão receber um link do Ministério do Desenvolvimento, que vai abrir um arquivo em PDF, que vai trazer a NBS, e que lá no começo dela tem uma página falando das regras gerais, que para quem já leu as regras gerais da NCM, são muito similares. A posição mais específica prevalece sobre a mais genérica. Se duas posições completarem igualmente o mesmo serviço, classifica-se naquela que tem melhor aderência ao serviço, enfim. As regras são muito similares. Então, leiam as regras gerais, compreendam o que é a classificação de serviços. E eu chamo a atenção para isso porque, como vocês podem se recordar, eu falei agora há pouco a respeito de um cronograma de quando começaram os registros no Siscoserv, a obrigatoriedade de registros no Siscoserv. Gente, o Siscoserv é uma coisa, como vocês viram lá no início, já começou a se falar da necessidade de registros desde 94. As conversas a respeito do Siscoserv começaram lá pelos idos de 2007. O Siscoserv em si entrou em vigor em 2012. Lá nos manuais de aquisição e venda do Siscoserv, vocês vão encontrar uma tabela com o cronograma de obrigação do registro dividido pelo capítulo da NBS. Então você vai pegar lá o capítulo da NBS, o capítulo 01, começou quando, e assim sucessivamente. Mas eu posso dizer para vocês, gente, que tem coisa que começou a ser registrada lá em 2012 e que tem gente até hoje não registrando. Tá? É tempo, mas nunca é tempo para correr atrás do que está irregular, do que está atrasado, tá? Busquem se informar, busquem assistência para regularizar os teus registros. E agora chegamos, talvez, àquilo que seja um motivo de
algumas pessoas estarem online, acredito que todas têm um grande interesse em saber sobre o Cisco Server como um todo, mas é inegável, gente, como frete internacional é o ponto que mais causa discórdia, dúvida no que diz respeito aos registros no Cisco Server. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o frete internacional, justamente para ajudar nos esclarecimentos de vocês. Como e quando registrar um frete internacional? Então, tem uma controvérsia, como a gente comentou. Serviços de frete seguro e de agentes externos, bem como demais serviços relacionados às operações de comércio exterior de bens e mercadorias, serão objeto de registro no Cisco Server por não serem incorporados aos bens e mercadorias. É uma informação que está constante dos manuais do Cisco Server e, no caso do frete, o conhecimento de transporte atua como comprovante da operação, sendo o início da prestação a data do embarque, presente no conhecimento, e o fim da prestação, a data de descarga no destino, tá? Então estejam cientes. BL, AWB, o CRT, todos os tipos de conhecimento são os documentos que comprovam a prestação do serviço. Início do serviço, data do embarque, término do serviço, data da descarga. O tema frete é tão polêmico, é tão controverso, que existe uma solução de consulta que versa somente sobre isso. É a solução de consulta 257/2014. Buscando por ela no Google, vocês poderão ser levados ao sistema de consultas da Receita Federal, que vai permitir acesso amplo a toda a solução de consulta. É uma solução aí com umas 20 páginas, falando só de frete, gente. Para vocês verem como é um tema que realmente é controverso. E lá na solução de consulta, já lá no fim dela, no item 20.2.3, lá finalmente, na conclusão, é dito que é do exportador ou do importador, se residente ou domiciliado no Brasil, a obrigação de informar no Cisco Server a tomada do serviço de transporte junto a prestador, residente ou domiciliado no exterior. Claro, conforme o Incoterm adotado na transação, o que não impede que alguém lhe forneça serviços auxiliares, tais como a realização dos respectivos registros no sistema. Então, gente, Incoterm tem influência no Cisco Server, sim. É algo que já está pacificado, mas que ainda tem gente que insiste em dizer que não depende do Incoterm. Depende, sim, do Incoterm para saber se você tem que registrar ou não o frete no Cisco Server. Então, fica esclarecido que o frete é registrado de acordo com o Incoterm da operação. Considerando que os manuais dizem serviços de frete, seguro e de agentes externos, bem como os demais serviços relacionados às operações de comércio exterior de bens e mercadorias, são objeto de registro no Cisco Server por não serem incorporados aos bens e mercadorias. Ou seja, frete é frete, mercadoria é mercadoria. Não se incorpora frete à mercadoria. Por mais que você tenha lá uma invoice CPT, CFR, DAT, DAP, DDP, não sei o Incoterm que você utiliza. Frete é frete. Mercadoria é mercadoria. Nesse cenário, você entende que os registros são feitos da seguinte maneira. Na importação direta, quando você tem uma importação, você é um importador que está trabalhando com os Incoterms Xworks, FCA, FAS e FOB, por mais que se contrate o frete via agente no Brasil, quem presta o serviço e recebe por ele é o agente estrangeiro emissor do conhecimento, o que leva à obrigação do registro de aquisição do frete. Ou seja, você está importando, você está importando, sei lá, da China. Seu cliente disponibiliza a mercadoria para você FOB no porto de Tianjin. Você tem que contratar alguém para ir lá buscar a mercadoria no porto de Tianjin. Você deve ter seu agente de carga de confiança, vai fazer uma cotação com ele, vai contratar o serviço, ele vai acionar o agente dele lá na China, que vai promover o serviço de transporte e que, por sua vez, vai emitir esse conhecimento de transporte lá na China. Nessa situação, você tem um prestador chinês e um tomador brasileiro, pessoa jurídica sediada no exterior, transacionando um serviço com uma pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
obrigatório registro de frete no Syscoserv. Eu usei aqui o Incoterm FOB, mas se aplica ao Ex-Works, ao FCA e ao FAS. Por quê? Porque são Incoterms que dão ao importador a responsabilidade pela contratação do frete. Nas importações com Incoterms C e D, CPT, CIP, CFR, CIF, o DAT, DAP, DDP, o frete é informado na invoice e é pago ao exportador estrangeiro junto com o valor da carga. Por mais que o manual diga que o frete não compõe o valor da mercadoria, isso é uma coisa que dá confusão, porque na aduana, quando a gente importa mercadoria CIF, custo e frete, enfim, a gente tem que informar o valor do frete na invoice para compor o valor total da mercadoria. A solução de consulta 25714 é esclarecedora quanto à necessidade de registro apenas daqueles contratados pelo importador brasileiro. Assim, nos casos dos Incoterms classe C e D, não há necessidade de registro, pois o frete é contratado pelo exportador estrangeiro. Então, você comprou lá de uma empresa da Alemanha, e essa empresa fala, não, deixa que eu pago o frete para você até o Brasil. Ok, quem contratou o frete e pagou por ele foi a empresa alemã, fornecedora sua. Quem fez o frete foi a empresa alemã, contratada pelo seu fornecedor alemão. Relação entre duas empresas sediadas no exterior, não tem por que registrar o Syscoserv, porque você não contratou o frete com uma empresa registrada, com uma pessoa jurídica registrada no Brasil. Tá? Então, estejam cientes, importação, Ex-Works FCA fase FOB, registra. Importação C&D, não registra. E na exportação, Thiago, como é que funciona? A exportação, aqui a gente está falando de importação direta e exportação direta. Daqui a pouco eu vou entrar nas questões por encomenda e conta e ordem. Na exportação, Ex-Works ou FOB, o frete é contratado pelo importador estrangeiro junto com o agente de carga brasileiro. Cabe ao agente o registro do frete no módulo venda. O exportador não registra frete. Gente, exportador não vende frete. É exatamente o contrário. Você está exportando um determinado produto e você fala, eu vou te exportar isso FOB Santos ou FOB Paranaguá. Eu estou aqui no Paraná, então vamos usar Paranaguá de referência. FOB Paranaguá. Então, o seu cliente, por sua vez, vai contratar o agente de carga dele, que vai entrar em contato com um representante aqui no Brasil, que vai fazer esse frete para ele e que vai emitir este conhecimento. Nesse cenário, o exportador não tem que registrar, porque o exportador não contratou o frete. A relação do frete, a relação contratual aqui, está sendo estabelecida entre o agente de carga brasileiro e o importador estrangeiro. Então, cabe ao agente fazer o registro do frete no módulo venda. Por quê? Porque ele vendeu um serviço para uma empresa estrangeira. Tá? Exportação, custo e frete, CIF, CPT, CIF, o DAT, DAP, enfim, todos aqueles em que o frete é contratado pelo exportador brasileiro junto a um agente de carga brasileiro que presta o serviço e recebe pagamento, não tem necessidade de registro. Então, você contratou você, exportador brasileiro, vai pagar o frete de exportação para uma empresa brasileira. A empresa emitiu conhecimento, empresa brasileira emitiu conhecimento, empresa estrangeira emitiu conhecimento, empresa brasileira que exportou, duas empresas brasileiras se relacionando, não tem necessidade de registro no Syscoserv. Tá bom? Vamos falar aqui um pouquinho a respeito sobre importação por encomenda e importação por conta e ordem de terceiros. Gente, também dá muita confusão sobre como registrar frete nessas situações. Então, na importação por encomenda, uma breve overview do que é uma importação por encomenda, é quando o encomendante solicita ao importador a vinda de um produto do exterior. O importador irá efetuar a compra e todo o processo de importação com seus próprios recursos, revendendo a mercadoria ao encomendante após a sua liberação aduaneira. Sendo o importador pessoa que o encomendante contratou para comprar o produto lá fora e revender a ele, sendo assim o importador o responsável pela vinda da mercadoria, que ele é o importador de fato, mesmo que ele vai revender, cabe a este importador o registro de frete no Syscoserv, observando o Incoterm da operação. Ou seja, gente, voltando àquela questão, importação,
somente Xworks, FAS, FOB e FCA. Tá? A importação por conta e ordem de terceiros ocorre quando o adquirente contrata uma empresa, uma trading, uma coligada sua, uma comercial, importadora e exportadora, para promover em seu nome a importação de um bem comprado pelo adquirente no exterior por sua conta e ordem. Então, vamos supor que você compra um determinado maquinário, mas você quer que uma outra empresa faça a importação, por qualquer motivo. Por que eu faço? Como é que funciona? Porque o que acontece? Na importação por conta e ordem, o adquirente é o importador de fato. É a ele que vai ser, contra ele que vai ser emitida a fatura comercial, contra ele que é ele que arca com todas as despesas financeiras do processo, e assim sendo o adquirente o importador de fato, cabe a ele o registro do frete no Siscoserv, observando o Incoterm da operação. Então, mesma coisa, gente. O importador tem que registrar o frete de acordo com o Incoterm. Xworks, FAS, FOB e FCA. Tá? Por quê? Porque houve a relação entre empresa brasileira e empresa estrangeira. A gente quis fazer essa diferenciação, né? Importação por encomenda, né? Importação por conta e ordem, porque sempre tem aquela briga. Quem que é o importador de fato em cada um deles? Porque o importador de fato é o responsável pelo registro. E quem que é o importador de fato em cada modelo, em cada modo? Então, na importação por encomenda, o importador de fato é aquele que realmente importa com seus próprios recursos para revender ao encomendante. E cabe a ele, importador de fato, o registro. Na importação por conta e ordem de terceiros, o importador de fato é o adquirente. É ele que compra o produto, é ele que banca as despesas do processo de importação. Então, cabe a ele, adquirente, o registro do frete no Siscoserv de acordo com o Incoterm da operação. Gente, nós estamos chegando aqui no final da nossa transmissão, do nosso webinar, onde nós buscamos, de uma maneira superficial, mas também o mais detalhada possível, explicar a importância do Siscoserv. Então, gente, o Siscoserv é uma coisa que já está aí em existência, em existência efetiva, que eu digo, de sistema online disponível para registro, desde 2012. É uma coisa que já está em curso, gente. Então, atentem-se ao Siscoserv. Poxa, muita gente... Não é errado você perguntar ao seu despachante, poxa, eu preciso registrar isso ou aquilo. Gente, não é errado buscar uma segunda opinião se houver dúvidas, tá? Então, busquem sempre se informar. Aquilo que a gente costuma dizer, informação é poder e conhecimento transforma. Hoje, o Siscoserv é um tema que é alvo de muita dúvida, é alvo de muita discussão. Não obstante, nós quisemos fazer esse webinar para esclarecer algumas informações a respeito do Siscoserv. Temos o curso disponível aí aprenda quase tudo sobre o Siscoserv. Temos aí um próximo webinar para o próximo dia 19, onde nós vamos esclarecer dúvidas a respeito do Siscoserv. Então, assim, gente, se informem, busquem saber da necessidade, não tenham vergonha. E, acima de tudo, está atrasado? Registra, tá? Registra, faça uma autodenúncia. Ok, existe o risco de uma multa? Existe. Mas é melhor você registrar, ser autuado e tentar discutir isso pelas vias legais, de fato, porque existe muita gente discutindo isso no âmbito da justiça hoje, do que você não registrar e ser autuado por não registrar. Acreditem, como eu falei antes, a Receita tem como achar se você está fazendo ou não está fazendo, tá bom? Gente, por hoje, esse é o nosso webinar, nossa transmissão. Eu espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu. E nós vamos abrir agora aqui, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, algum questionamento, algum comentário, por favor, estejam à vontade. A gente está aqui justamente para trazer luz às dúvidas de vocês, tá bom? Muito obrigado. Oi, Thiago. Oi, Angélica. Oi,
Mais uma vez te agradecer, né, pela presença, assim, o pessoal já está mandando alguns comentários aqui no chat, bastante gente agradecendo aí pelo conteúdo, né, parabenizando pelas informações que foram repassadas, e o pessoal já está mandando também algumas dúvidas aqui no chat, então eu vou começar a ler, pessoal, e podem ir mandando, tá? Que a gente vai ler aqui na medida do possível, a gente vai tentar responder todas as perguntas, né, desde que não ultrapasse muito o tempo, mas eu já vou começar a ler aqui algumas. A Andressa mandou aqui uma pergunta, Thiago. Ela diz o seguinte, pode fazer denúncia espontânea para obrigação acessória? Pode, para tudo. Você está atrasado em qualquer situação, a gente recomenda que se faça a denúncia espontânea, a autodenúncia, porque é aquilo que eu estou falando. É melhor que você assuma, oi, errei, atrasei, estou aqui, tá? Do que você tentar ocultar. Por quê? Se você tentar ocultar, é como se você tivesse assumindo que você errou, mas você espera que não vão descobrir. Gente, Receita Federal é tinhosa, desculpa o termo, eles acham. Então, vale a pena e para qualquer tipo de transação, tá bom? Ainda mais quando a gente está falando de serviço ou intangível, uma coisa que a gente, querendo ou não, o intangível em si é uma coisa difícil de você comprová-lo. Né? Por mais que você tenha um documento, uma invoice, um conhecimento de transporte, afins, é uma coisa difícil de você comprovar a existência daquilo. Então, faça assim autodenúncia para qualquer coisa que você tiver dúvida. Faz o registro, mas faz a autodenúncia. Independente se é frete, independente se é obrigação acessória, independente se é um serviço contratado, faça. Melhor fazer e ter uma base. Apesar de não ser uma coisa que é importante a gente destacar, a autodenúncia não é algo que vai te livrar de ter que se defender na justiça. Mas o fato de você reconhecer pode, de alguma maneira, ser um fator convincente para que você está de acordo. Você sabe que houve aquele atraso, mas você quer de alguma maneira remediar aquilo. Tá ok, Thiago. Muito obrigada pela explicação. Agora eu vou ler aqui uma outra, na verdade não foi nenhuma dúvida, foi mais uma observação que o Wagner mandou aqui no chat quando você estava dizendo sobre a isenção dos optantes pelo Simples. Aí ele disse o seguinte, se o optante do Simples Nacional obtiver mecanismos de apoio ao comércio exterior, ele deve declarar. Aí se você quiser comentar alguma coisa aí a respeito. Olha, é por isso que eu falo que o Cisco Serve é uma coisa complexa, porque em nenhum lugar a gente encontra uma informação, às vezes a gente tem que fazer uma busca ampla, uma busca detalhada, e eu agradeço ao Wagner por esse comentário. Se ele puder depois compartilhar com a gente a base legal disso, é fundamental a gente ter essa informação e compartilhar o máximo possível. Realmente, mecanismos de fomento à exportação, você tem um controle muito grande, você se submete a um controle muito grande por parte das autoridades, Banco Central, Receita Federal e afins. Então, faz todo sentido o que ele está falando e eu convido o Wagner a compartilhar conosco a fonte da informação para que a gente possa trazer isso à tona e debater o tema também, porque existem N pontos no Cisco Serve ainda difíceis de ser compreendidos e todo mundo que puder colaborar é muito bem-vindo. Obrigado, Wagner. Com certeza, a gente também agradece, né, a informação, eu até agradeci ele aqui pelo chat também, disse que ia ler, né, essa observação dele. Aí, Wagner, se você puder mandar para a gente, então, no contato@educomex.net, para a gente poder ter acesso, e aí a gente manda para todo mundo também, para todo mundo que se inscreveu, que participou do webinar, né, quanto mais informação, melhor. Ótimo, a gente pode criar um post no blog, eventualmente discutindo essa questão específica, porque, como o Wagner trouxe para a gente, é uma coisa que é desconhecida de muita gente. Então, vamos debater esse assunto. Wagner, colabora com a gente. Com certeza, a gente agradece muito essa sua colaboração, Wagner. Uma outra pergunta aqui da Paola, ela diz o seguinte, o câmbio deve entrar no Cisco Serve? Fechamento de câmbio não é fator, como eu posso dizer,
o fechamento de câmbio em si não é o fato que obriga o registro de pagamento ou de faturamento. Você tem que registrar, você tem que fazer o pagamento ou o faturamento do teu serviço contratado ou prestado de acordo com o prazo estabelecido. Então, o câmbio em si, o fechamento de câmbio, não é o que define quando você tem que fazer o acordo, fazer o registro no Syscoserve. Tanto que no Syscoserve, quando você imputa as informações, lá no campo onde você informa o número de referência do documento que embasa aquele registro, aquele é um campo opcional de preenchimento. Então, de repente, você vai lá e registra, faz um registro de pagamento. Se você preencher lá o campo, informando o número do documento, colocar lá o número do SWIFT ou o número do contrato de câmbio, ou não colocar nada, o registro vai passar do mesmo jeito. Mas o câmbio não é fato que define quando deve ser feito o registro, mas sim os prazos que nós comentamos aqui, de acordo com o prazo de início da prestação ou da tomada de serviço, prazo de registro do RAS, do RP, enfim. Uma coisa que é importante a gente destacar aqui, Amanda, Angélica, desculpa, é a questão do seguinte: muita gente que faz investimento no exterior contrata uma corretora no exterior para fazer gerenciar o investimento para você. Você está contratando um serviço de uma corretora. Isso é passível de registro no Syscoserve também, tá? Ok, Thiago. Muito obrigada por mais essa explicação. Uma outra dúvida aqui do Wagner também. Ele mandou assim, ó. No caso das importações com os Incoterms C e D, o exportador emite uma invoice me cobrando o reembolso do frete que ele pagou. Eu devo declarar o frete pela invoice contra o exportador? Gente, exportador não vende frete. Então, se você, vamos supor, você importou uma mercadoria para o Brasil com o Incoterm C e D. Ele coloca na invoice o frete que ele está pagando para colocar a mercadoria aqui para você. E você está pagando um reembolso, ok. Por mais que o Syscoserve diga que serviços de frete e afins não compõem mercadoria. Ainda assim, o que você tem que observar é a relação contratual. E aqui o contrato é o conhecimento de transporte. Uma curiosidade, no transporte marítimo, à frente do BL não é onde estão os dados da carga, mas assim é onde estão as cláusulas. Aquilo é a frente. A relação contratual é o que tem que ser observado, e não o fato de que você está pagando para ele um reembolso do frete. A relação contratual na importação dos Incoterms C e D, ela se dá entre a empresa estrangeira que te forneceu o produto e o agente que ela contratou para te levar esse produto. Geralmente, amplamente, são empresas do mesmo país. Ele vai ter um agente de carga lotado ali no país dele que vai fazer o transporte, que vai emitir esse conhecimento. Então, a relação contratual é o substrato, é aquilo que a gente tem que observar antes de fazer o registro. Então, mesmo que a importação C e D está lá na invoice, o valor do frete, a relação contratual que se deu foi entre o exportador estrangeiro e o agente de carga emissor do BL. Então, para você, importador, não cabe registro nesse caso de frete. Ok, Thiago, obrigada. Gente, eu vou passar aqui agora já para a parte do sorteio, né? A gente já está estendendo um pouquinho aqui o horário já são quase 9h30. Eu queria agradecer aí o Thiago pelo esclarecimento dessas dúvidas. E se se a sua dúvida não foi sanada, né? Se a gente não conseguiu responder, por favor, manda para a gente por e-mail. Eu posso te mandar, né, Thiago? Aí você retorna. Claro, isso eu ia comentar agora, né? Eu convido a todos aqueles que ainda ficou dúvida, tem alguma coisa a esclarecer, por favor, estejam à vontade, entrem em contato aí através do contato@educomex.net, e o pessoal do suporte da Educomex vai me encaminhar a tua dúvida e eu vou te responder, vou te ajudar com esse tema do Syscoserve, que é tão importante. Com certeza. Bom, pessoal, eu vou pegar aqui a tela de volta agora, Thiago, para poder mostrar para o pessoal quem foram os sorteados. Tá bom.
Beleza, acho que Só agora queria fazer um último agradecimento rapidinho. Claro, fica A à todos vontade. que estiveram presentes. Obrigado pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Eu sou profissional de comércio exterior há 10 anos, então eu sei que muitos de vocês começaram o dia lá pelas 6, 7 horas da manhã e terminaram o seu dia lá pelas 6, 7 horas da noite. E é cansativo, às vezes você ainda tem que ir assistir uma aula, participar de uma palestra, alguma coisa, mas vale a pena, gente. Então eu queria agradecer pela audiência de todo mundo que está online, que está aqui com a gente hoje nesse momento, e por aqueles que vão assistir a gravação também. Convido a esses também, que se alguma coisa não ficou claro, se ficou dúvida, que nos mandem as suas dúvidas, as suas colaborações. A gente vai buscar respondê-las através de respostas às próprias perguntas. Que nem nós comentamos o tema do Wagner, a questão dos mecanismos de fomento. Uhum. Ele, Mandar a inclusive, base já até legal para a gente. mandou. Ele já mandou aqui Ótimo, no para a gente chat já para mim. escrever alguma coisa. Ele Ótimo, porque aí a gente já escreve alguma coisa a respeito, justamente levando essa informação adiante. Com certeza. A gente, né, entende, sabe, como que é realmente chegar no final do dia, esse horário, ainda tá aqui, né, escutando conteúdo e tentando absorver conhecimento, mas assim, a gente sabe também que é esse tipo de atitude, né, e de postura que faz o profissional se destacar, que faz o profissional, né, ser cada vez realmente melhorar na sua prestação de serviço, porque é o que a gente busca sempre, né? Melhoria contínua. Então, assim, né, reforçando aí o agradecimento do Thiago pelos que estiveram conosco, né, até no final. Muito obrigada mesmo. E aqueles que estiverem assistindo a gravação também, tá? A gente vai disponibilizar aí nos próximos dias a gravação para vocês na íntegra. Então, né, para vocês assistirem de novo, né, quem está aqui com a gente, e para aqueles que não puderam estar online, que possam assistir, e dúvidas, entrem em contato com a gente. Então, Thiago, mais uma vez, obrigada também, né? Você também trabalhou o dia todo e está até agora aqui com a gente. É muito bom poder contar com você em mais esse curso, né? E espero que a gente esteja só no início dessa parceria. Com certeza, Angélica. Eu que agradeço pela oportunidade e me coloco aqui à disposição de todos para colaborar na questão do Ciscoserve e em dúvidas gerais do dia a dia do comércio exterior, que a gente sabe que são muitas, que a burocracia é imensa e as fontes de informações não tão imensas quanto nós gostaríamos. Então é isso, agradeço pela atenção de todos. Obrigado, boa noite e um bom final de semana. Afinal de contas, estamos chegando num final de semana prolongado, né? Então, com certeza. Vamos trabalhar sexta-feira todo mundo com um sorrisão de orelha a orelha. Ah, sem dúvidas. Obrigada, Thiago. Obrigado, Boa noite, Angélica. bom descanso. Boa noite. Amém. Pessoal, então os sorteados, né, foram aí a Sabrina. Sabrina, não vou nem me arriscar a ler o teu sobrenome, porque com certeza eu vou errar. E o Wagner. Então, a Sabrina ganhou o curso online, Aprenda Quase Tudo sobre o Ciscoserve, e o Wagner ganhou uma inscrição para o webinar, que vai acontecer dia 15 de novembro. Então, todos os dois, eu gostaria que vocês me mandassem um e-mail no contato@educomex.net, informando que vocês foram sorteados, que vocês vão receber as instruções para participar. Então, a Sabrina já vai poder começar o curso dela de imediato, e o Wagner vai aguardar até a data do webinar, que vai acontecer dia 15. Eu mandei aí no chat para vocês, pessoal, alguns links. Então, o link para esses dois cursos. Então, quem não ganhou, quem não foi sorteado, quiser, né, fazer, só vocês ir lá vocês podem ir lá no site mesmo, fazer a inscrição lá pelo site. E mandei também o link do nosso curso gratuito. Então, todo mundo pode entrar lá, fazer a inscrição, que vocês vão ter acesso a esse curso gratuitamente. Mais uma vez, agradecer todo mundo por estar aqui até esse horário com a gente. Muito obrigada mesmo. A gente vai compartilhar a gravação com vocês em breve. Qualquer comentário, sugestão, dúvida, por favor, não deixem de entrar em contato com a gente aí no e-mail, tá bom? Alguma dúvida que não tiver dado tempo da gente responder, pode mandá-la para a gente também. Vai ser um prazer poder conversar com cada um de vocês. Tá bom? Então, um abraço, pessoal, e eu espero vocês nos nossos próximos cursos, nos nossos próximos eventos. Tá bom? Tenham todos uma excelente noite, um ótimo final de semana, bom descanso a todos.